que se uma tecnologia não é boa, ela não é adotada mesmo pela nova geração. O fato de ter uma nova geração não é sinônimo que uma tecnologia vai ser adotada, né? Ela precisa trazer um benefício, né, pro produtor rural, né? Olá pessoal, bem-vindos ao Agro Summit Podcast. Aqui você se conecta com o agronegócio modernizado, digitalizado. Eu sou Bianca Carvalho, host desse encontro. A Dama vai me acompanhar no bate-papo de hoje. Vocês devem ter percebido que o estúdio tá diferente. Esse é o nosso primeiro episódio da nova edição de podcast. E temos um convidado muito especial, Ivan Moreno, CEO da Orbia. Muito prazer receber você aqui hoje. Obrigada pela sua presença. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Nós sempre gostamos de começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente estava conversando nos bastidores, você tem aí uma longa trajetória dentro do agro, né? Compartilhe um pouquinho com a gente. Sim, já são quase 30 anos dentro do agronegócio, né? E, assim, foi um mercado que eu entrei meio que por acaso, né? Porque a minha formação é em tecnologia, né? Eu sou nascido e criado em São Paulo, num apartamento com carpete. A primeira vez que eu vi um pé de soja foi com 21 anos, quando eu comecei o programa de estágio. Mas eu comecei minha carreira ali em 96, 97, através de um programa de estágio da Ciba-Geigy, que é uma das empresas que formou a Syngenta, né? Eu iniciei na área de tecnologia, mas eu trabalhava com tecnologia muito próximo da área de marketing, né? E daí eu fui fazer uma pós em marketing e na própria Novartis, né? Depois ali da primeira fusão, eu me transferi para o marketing e construí minha carreira inteira dentro do marketing. Então foram 8 anos e meio entre Ciba, Novartis e Syngenta. Depois eu me juntei na FMC, fiquei na FMC por mais 4 anos e meio. 2 anos e meio em marketing, depois tive uma experiência em supply chain, que foi bem legal para testar alguma coisa nova. E em 2010 eu me juntei à Bayer para cuidar da rede de distribuidores. Um tempinho depois a gente... Essa área se transformou numa diretoria de acesso ao mercado, então todas as vertentes de acesso ao mercado ficavam sobre a minha responsabilidade. E um destes projetos, né, dentro da Bayer, que foi um programa de fidelidade que a gente criou em 2016, né, ainda sob o nome de Rede Agroservice, ele cresceu de um tanto que em 2018, né, a companhia resolveu fazer um spin-off desse programa e criar a Orbia com o intuito de transformar um programa proprietário num programa de coalizão e também de criar um marketplace para o agronegócio. Então, desde 2019 eu me desliguei da Bayer e estou liderando a operação da Orbia aqui no Brasil e desde uns 3 anos atrás também no México, quando a gente fez a expansão internacional. Essa mudança, essa decisão de iniciar a Orbia, ela veio então de uma necessidade realmente do mercado para vocês expandirem aí o portfólio que já existia, mas ele era um pouquinho diferenciado, era um outro produto. Exato. A gente iniciou, né, como um programa de fidelidade voltado para os grandes clientes, para os clientes direto que a Bayer fazia venda. Então, aqueles grandes produtores do Cerrado e as usinas de cana-de-açúcar, e numa mecânica muito parecida com que de qualquer programa de fidelidade. Então, compra um produto, ele acumulava pontos, e esses pontos poderiam ser trocados por alguns serviços, né, dentro do programa de relacionamento. O programa ele deu super sucesso nesse público. Depois de 2 anos, de 2014 a 2016, a gente ficou nesse público de grandes clientes. Depois a gente expandiu de 16 a 18 para qualquer tipo de cliente, inclusive os clientes que compravam do sistema de distribuição. E quando a gente estava em 18, a gente já tinha por volta de 110 mil produtores na plataforma. Caramba, 110 mil produtores. Já era por volta de uns 40% da área plantada do país envolvidos na plataforma. E a gente começou a receber oferta de empresas, né, que queriam se relacionar com produtores rurais, querendo comprar ponto do nosso programa para montar um modelo de relacionamento com o produtor. Nossa, que bacana. E na época aquilo era uma iniciativa de marketing de uma empresa de defensivo e semente. A gente não podia nem vender ponto, né? E foi a partir dessa demanda de mercado que a gente construiu o case de fazer um spin-off,
É mais ou menos parecido com quando a TAM Fidelidade virou Múltiplos, né? Sim, Que fez um sim. spin-off para virar um programa de coalizão e deixar que outras empresas dessem ponto. Só que junto com isso também veio a ideia de criar o segundo business, né, da Orbia, que é um marketplace de insumos, né? Além dos produtores receberem os benefícios de fidelidade pela plataforma, hoje eles também podem fazer compra de insumos defensivos, semente e fertilizante dentro da plataforma, tudo de maneira digital. Ivan, você comentou que a Orbia surgiu em 2018. Como foi atravessar aquele período de pandemia ali em 2020, né? Porque é um programa iniciando em 2018, imagino que também está numa fase inicial de empresa em si, né? Compartilhe um pouco com os nossos ouvintes como foi essa fase para vocês. Em 18 a gente tomou a decisão de fazer o spin-off, né? E em 19, de fato, foi quando se concretizou, né? Na metade de 19. Por sinal, coisa de 2 semanas atrás, a gente fez 6 anos de companhia. Ah, que legal. E a gente, então, como a gente iniciou ali em junho de 19, né? A pandemia veio depois de 8 meses, né? Então foi, cara, era tudo absolutamente novo, né? Um time em formação, tendo que formar uma cultura de empresa, né? Que era uma empresa nova, com profissionais vindo do mercado e a gente querendo criar uma cultura de uma empresa digital, mas que atendesse no agro. E para levar uma proposta de valor nova para o mercado, que era uma compra de defensivo, né? De insumos pela internet. Eu acho que o que ajudou bastante foi o reconhecimento que o programa de fidelidade já tinha. Né? Então, a gente já tinha bastante engajamento, né, dos produtores dentro do programa de fidelidade, o que trazia recorrência, né, da audiência na nossa aplicação. Né? E a introdução do marketplace, inclusive, foi uma alternativa naqueles anos de pandemia, do produtor formalizar um pedido, né, sem ter contato físico, né, com o vendedor. Obviamente não dá para dizer que tem alguma coisa boa, né, no que a gente passou na pandemia. Mas o fato de estar todo mundo sem poder fazer contato ajudou a essas transações, né, essas primeiras transações a serem realizadas, porque a Orbia acabou virando um mecanismo para formalizar os pedidos, né, entre o produtor e os distribuidores ou as indústrias. Esse processo de digitalização durante a pandemia, ele meio que foi um processo obrigatório, né? Porque ou você parava a sua produção, ou você buscava um segundo meio para continuar, né, caminhando. Então, meio que coincidiu aí. Claro que eu acredito que foi uma grande preocupação, mas aí veio uma boa surpresa que acabou impulsionando, né, a digitalização aí no setor. E eu acho que, além disso, a difusão da tecnologia de maneira mais ampla durante a pandemia reduziu, acho que, alguns receios, né, que o público do agro tinha de fazer uma transação digital. Né? Ele começou a fazer transação digital para tudo, né? E coisa que não ia ser diferente para comprar insumos da produção dele. Bacana. Você comentou que sempre foi da área de marketing, né? Inicialmente ali na sua carreira. E sempre trabalhou com essa frente do agronegócio? Sempre. Assim, as experiências que eu tive fora do agro foram só estágios, né? Depois eu me juntei no agro, como eu estava falando ali na CIBA, na área de tecnologia, mas depois de 2 anos aí eu já migrei a carreira para o marketing. E construir a carreira inteira dentro do marketing de indústrias do agronegócio. Voltado para o agronegócio. Você encontrou, ao longo de toda a transformação tecnológica e digital desses últimos anos de carreira, muitos desafios dentro do agronegócio mesmo? Porque a gente entende que a transformação digital ela é um desafio para qualquer empresa e para qualquer indústria em geral. Quais são as particularidades para o agronegócio que você entende? Tá. Você sabe que eu acho que a minha resposta, no meu ponto de vista, ela não se resume só no agro, né? Eu acho que a tecnologia ela não muda a essência das relações, ela não muda a essência das transações, ela muda o meio, né? Ela muda a mídia com que você está fazendo a transação, né?
O que eu quero falar com isso? Se a gente pegar assim, a essência de uma transação comercial no agro, ou de uma relação entre uma empresa e um produtor no agro, ela continua sendo a mesma, né? O produto dessa empresa precisa ser eficiente para a lavoura do produtor. O produtor tem que ter confiança na recomendação técnica. O produtor tem que ter confiança no relacionamento dele com aquela empresa, né? Se a gente imaginar o dia a dia de um produtor rural, né? Assim, no extremo, o produtor rural ele pega um caminhão de dinheiro que ele não tem, que ele geralmente pega emprestado. Sim. Ele literalmente enterra aquilo, espera crescer, colhe, vende, sai pagando todo mundo e ganha um salário no ano, né? Esse é o dia a dia de um produtor rural. Então, assim, a base das negociações, das transações no agro, é pela confiança, né? Ele tem que minimizar o máximo de risco possível que ele tem na operação. Então, essa essência não muda, né? Sim. O que eu acho que a tecnologia ajuda, ela te dá outras ferramentas para construir esta mesma essência de relação, né? Então, ao invés de eu ter de fazer 2 visitas mensais num produtor, a gente pode fazer uma videochamada por semana, porque você economiza o tempo de deslocamento, né? Ao invés de formalizar o pedido num talão assinado, a gente pode formalizar o pedido através do site, né? Em vez da gente ir e visitar a fazenda dele para ver praga, erva e doença, a gente pode olhar através de um software de agricultura de precisão. Então, acho que a tecnologia ela muda a mídia pelo qual a gente desenvolve a relação. Agora, a relação ela continua a mesma. Um ponto em comum que praticamente todo mundo que passa por aqui traz essa questão realmente da confiança. E quando você coloca uma tecnologia, você tem que já ultrapassar essa barreira, né? Que o agro ele valoriza muito o olho no olho, né? Esse contato físico mesmo, pessoal. Então, quando você consegue ultrapassar essa barreira e fazer com que ele passe a utilizar uma tecnologia para otimizar tempo, custos e tudo mais, você já conquistou aí um terreno enorme, né? Isso é muito bacana. O agro tem muito aquela história, né, do ver para crer, né? O produtor ele precisa ver aquilo funcionando para acreditar, né, que aquilo funciona. E quando a gente fala de tecnologia, às vezes a lógica é inversa, né? Ele tem que crer aquela tecnologia, aplicar aquela tecnologia para depois ver que aquilo de fato pode dar um resultado para ele diferente. Então, sim, eu acho que o emprego de tecnologia ele tem um predecessor disso, que é a relação de confiança que já está estabelecida. E aproveitando esse gancho, Bia, Ivan, o que você enxerga quais são os principais pontos ali de melhoria de quem compra de um canal físico para um marketplace? Falando um pouco mais sobre a Orbi em si. Tá bom. Cara, eu acho que a pergunta é ótima porque é o seguinte, eu acho que as principais vantagens que eu vejo hoje numa compra digital, elas, no meu ponto de vista, elas estão relacionadas muito mais a uma mudança que está acontecendo no mercado do que, de fato, a uma transação de compra, né? A gente está, inegavelmente, passando por um processo de comoditização de portfólio, né? Então, a gente continua tendo indústrias que são super bem estabelecidas, mas tem uma nova indústria, né, de produtos pós-patente que está chegando no Brasil num volume gigante, né? Sim. A gente tem novos insumos, produtos substitutos que estão entrando no mercado, como os produtos biológicos, né? Toda essa difusão de oferta, né, para o produtor rural, é inevitável que isso vai espremer as margens dentro do mercado, né? E uma transação digital, né, ela tende a ser muito mais barata do que uma transação física, né? Então, o custo de você tirar um pedido através de uma solução digital versus o custo de tirar o pedido com uma caminhonete, celular, notebook, um vendedor no campo, é completamente diferente, e tem alguns produtos que já não suportam mais esse custo, né? Então, produtos como glifosato, 2,4-D, atrazina, cletodina, essas moléculas que são, né, muito mais
eu não digo antigas, mas que, cara, que já tem uma profusão de marcas dentro do mercado, eles não suportam mais segurar esses custos, né? Então, acho que a gente vai ter uma transformação de mercado onde o digital ele vai ser mais uma ferramenta de venda para as indústrias. Eu não acho, mesmo liderando uma empresa de venda digital, eu não acho que o mundo vai se acabar no digital, né? Que o offline, que o distribuidor vai acabar, muito pelo contrário. A gente precisa continuar. A gente tem necessidade de logística ali da última milha, tem necessidade de geração de demanda no campo para produto novo. Agora tem uma linha de produto que não paga mais a conta, né? Então, acho que vai ser um complemento e o produtor pode se valer nisso para compor a cesta de insumos que ele precisa, né? Se tem um produto muito novo, ok, ele vai precisar de uma assistência local. Agora, um produto que ele já sabe usar, que ele tem agrônomo, que pode emitir o receituário, né? Ele pode comprar de uma maneira muito mais econômica e eficiente através de uma solução digital. Otimizando tempo e custo, inclusive. Tempo e custo. Esse programa de pontos, ele pode trocar, ele acumula pontos e troca para outros insumos que ele precisar, é assim que funciona? Na verdade, ele acumula pontos pela compra dos insumos, né? E ele troca por serviços, né? Por serviços ou para produtos de consumo, tá? Então, não acontece dentro do nosso ecossistema dele, por exemplo, comprou um herbicida e vai acumular ponto para trocar esses pontos por herbicida. Ah, né? Tá. Isso não acontece. Não acontece. Tá. A gente não acredita muito nesse modelo. Sim. No final das contas, isso vira desconto. Não vira um programa de desconto. Sim. Então, não é interessante. Né? O que hoje ele faz, ele compra insumos, ele acumula ponto e ele troca por serviços que vão ajudar ele no dia a dia da lavoura, né? Ou para produtores que eventualmente não conseguem ter um acúmulo tão grande, né, porque a compra dele já é menor, ele pode trocar por itens de consumo, TV, celular, computador, viagem, né, esse tipo de produto. E assim, hoje o nosso menu está com, se a gente olhar para produtos... Quantos produtos tem no portfólio de vocês? Aproximadamente 25 mil. 25 mil? Vai assim, o que a gente tem desde um kit de churrasco até caminhão, né? Até Hilux. Que bacana. A gente já foram resgatadas na plataforma mais de 100 caminhonetes. Gente, olha isso. E quando a gente fala de serviço, desde assinatura, né, de broadcast de notícia, né, alguns serviços mais simples, até curso para os executivos na Singularity University ou a KPMG para auditar o balanço das empresas. Então, serviço hoje a gente está com mais de 1.000 serviços daí na plataforma, né? No papo que a gente estava tendo no anterior, né, alguma das empresas que você estava mencionando de tecnologia, elas são prestadores de serviço na plataforma, então o produtor pode contratar os serviços dela através da plataforma, através dos pontos. São parceiras, né? São parceiras da plataforma. Isso que eu ia perguntar. Então, tudo isso é possibilitado graças às parcerias que vocês fazem com essas empresas. Exato. A Cromai, que você estava mencionando, ela é uma das empresas que está disponível na nossa plataforma. Então, o produtor que tem ponto pode contratar o serviço da Cromai através da Orbia. Que bacana. Inclusive, isso me fez lembrar uma informação que você comentou, que a Orbia, a origem do nome é justamente de órbita para realmente criar todo um ecossistema, que é justamente isso que você acabou de nos explicar. Exato. Né? Tentar conectar aí todos os elos. Exato. Tem no produtor rural, né, como a estrela, né, desse ecossistema, onde todos os agentes orbitam em volta do produtor rural. A ideia de Orbia foi justamente essa, de como é que a gente cria um ecossistema, tanto de benefício quanto de vendas de insumo, e agora mais recentemente, inclusive de crédito, né, de dar ferramentas de crédito para o produtor, onde ele pudesse encontrar tudo isso dentro do mesmo ambiente. Vocês também integram soluções financeiras? Sim. Depois a gente... Como eu estava falando, a gente foi formado em 2019, né, a partir de uma joint venture entre a Bayer e a Bravio, né, que era uma empresa de tecnologia. E ao longo desses 6 anos, a gente recebeu mais 2 acionistas no quadro societário da Orbia, que é a Yara, de fertilizantes, e o Banco Itaú, né? Então, desde a entrada do Itaú, a gente também está oferecendo crédito ou ferramentas financeiras para o produtor. Então, uma vez que o produtor faça a compra na nossa plataforma,
ele pode financiar essa compra a prazo safra ou com as ferramentas que a gente tem junto com o Itaú, com ferramentas próprias da Orbi. A Orbi também financia o produtor rural, ou com outros parceiros de crédito que a gente tem na plataforma, como a AgroLand. Né? Então, o produtor, ele de fato consegue fazer a compra de insumo e fazer a compra de insumo a prazo safra, com condições de financiamento que também pode ser mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Que bacana. Você que está aí há alguns anos já no mercado, conta pra gente, você acha que essa adesão maior ao digital tem a ver realmente com as novas gerações, que é uma coisa que a gente muito também discute por aqui, ou realmente é uma questão de evolução, tá ligada com o mercado, tá ligado com as novas gerações? Qual que é a sua percepção? Eu acho que a nova geração ajuda no sentido da nova geração não ter medo de usar a tecnologia, né? Mas eu não acredito numa tecnologia que não seja boa, que se uma tecnologia não é boa, ela não é adotada mesmo pela nova geração. O fato de ter uma nova geração não é sinônimo que uma tecnologia vai ser adotada. Né? Ela precisa trazer um benefício, né, para o produtor rural, né? Então, eu acho que ajuda pela parte de não ter medo. Ele já comprou tudo na vida dele pela internet. Comprar insumo vai ser mais alguma compra que ele vai fazer. Então, ele não tem medo de fazer aquela compra pela internet. Agora, se a condição de preço, de prazo, de confiança de um produto que está numa plataforma digital for pior do que a condição que ele tem offline, ele vai comprar offline. Né? Ele não vai adotar aquela tecnologia se a condição comercial ou se o benefício para ele for pior. Né? Se não fizer sentido. É isso. Então, o que a gente procura fazer dentro da organização, dentro da Orbi, é isso. Através de um custo de transação que é muito mais baixo do que dos canais tradicionais, como é que a gente negocia com os sellers, né, com quem está vendendo na plataforma, condições que são mais vantajosas do ponto de vista financeiro para o produtor. Então, e é importante fazer sentido para o produtor. Exato. É independente da geração. Ivan, trazendo uma questão também que é bastante pauta, né, que se refere à sustentabilidade, você acredita que a digitalização, ela acelera esse processo de boas práticas ambientais, especialmente a compra pelo marketplace, ou não? Eu acho que ela tem potencial para isso, né? Eu acho que tem práticas dentro do nosso mercado que, cara, para mim são práticas que estão na vanguarda, né? Assim, todo o processo de logística reversa que o mercado agrícola faz, no recolhimento de embalagem, reprocessamento das embalagens, né, pelo INPEV, cara, é uma coisa espetacular, né, que a gente tem dentro do país e que isso tem uma super pegada de sustentabilidade, né? Agora, se a gente pegar só o exemplo que eu estava dando, né, entre o produtor entrar, fazer uma compra online versus ser deslocado 200 km numa caminhonete a diesel, fazer uma visita para o produtor, tirar, voltar mais 200 km para tirar um pedido, sem sombra de dúvida a gente tem potencial, as transações online têm potencial para ser uma solução até nesse sentido mais sustentável. Bacana. Se você pudesse dar um conselho aí para o produtor rural que está resistindo a adotar a tecnologia, vamos falar sobre a Orbi, né? Passar a comprar por marketplace. Qual conselho você daria para ele? Cara, eu acho que o conselho é testar, né? Eu acho que do mesmo jeito, né? Voltando ali àquele papo que a gente está falando do ver para crer, né? Quando chega uma empresa, um vendedor oferecendo um produto novo pro produtor rural, ele vai fazer uma parcela de um talhão, na próxima safra ele vai fazer alguns talhões, e se aquela tecnologia se prova uma tecnologia efetiva, ali na terceira, quarta safra, ele começa a adotar aquela tecnologia na área dele inteira. Eu acho que esse mesmo processo pode ser replicado para um processo de compra digital, né? Testa. Né? Se a gente tiver um produto que o produtor precisa e num preço ou numa condição de financiamento seja mais atrativa, né? Testa num valor pequeno, né? Dá esse voto de confiança, né? A gente vai entregar certinho, né? A gente vai garantir que o salário entrega, né? A gente vai garantir que o financiamento saia para
produtor. E depois de um primeiro teste sendo bem sucedido, aí pode ir aumentando um pouquinho, até a gente estar com uma participação significativa no business do produtor. Perfeito. Iva, você comentou que tem mais de 25 mil produtos dentro do marketplace, mais de 1.000 serviços. Isso para atender o mercado brasileiro ou também se expande para outros mercados? Hoje a gente está presente no Brasil e no México, né? No Brasil a gente já tem cobertura nacional. A gente começou com 111 mil produtores, hoje já são 270 mil. Né? Produtores na plataforma. Em área plantada, isso já representa 75% da área plantada do país. Nossa, caramba. 75%. Muito então, relevante. Dá para dizer que o agro inteiro está dentro da Orbia fazendo alguma transação. E há cerca de 3 anos a gente iniciou a operação no México. Né? O que levou vocês para o México? Então, um dos nossos acionistas, né, que é a Bayer, ela também tem um programa de fidelidade também implementou um programa de fidelidade muito parecido com o que tinha no Brasil, no México. Né? Então, quando teve a decisão de levar o programa de fidelidade para o México, a gente foi convidado pelo nosso acionista para operar um programa da Bayer no México, do mesmo jeito que a gente opera aqui no Brasil. Né? Então, esse foi o pontapé inicial da operação no México e agora a gente está seguindo com as duas linhas, né? Um programa de fidelidade de coalizão, né? E um marketplace de insumos. Né? E hoje no México a gente já tem por volta de 15 mil produtores, né? Dentro da plataforma. E o ano passado a gente fechou com aproximadamente 30 milhões de euros de transações já no 30 México. milhões de euros no México. Isso. Ivan, você acredita que o mercado brasileiro, falando de agronegócio, e mexicano são completamente diferentes? Tem algumas semelhanças? Como vocês entendem isso, a visão da Orbia sobre esses mercados? Eu acho que aquela história da relação de confiança, ela continua igual, né? Ela se mantém. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, eu acho que se mantém desses relacionamentos. O que eu acho que muda bastante, né, é a estrutura de mercado, a estrutura de acesso ao mercado nos dois países. Né? No Brasil, a gente tem aproximadamente 30% a 35% no mercado, onde as indústrias fazem venda direta a grandes produtores, né? E os outros 65%, 70%, eles são acessados através de distribuidores e cooperativas. Né? E tem uma parcela muito, muito pequena do que a gente chama de redistribuição. Né? Um atacadista vende para um distribuidor menor e que esse atende o produtor rural. No México, essa dinâmica é muito diferente. Né? A gente tem poucos produtores rurais grandes de venda direta, né, que ficam mais ali na região de Sinaloa, e 70% do mercado é nesse modelo de redistribuição, né? Onde a indústria... De redistribuição, não são nem menores, né? Eles vendem no mesmo formato que o Brasil. O atacado vende para o menor. É isso. Uma indústria vende para o que eles chamam lá de maioristas, né? Que é um atacadista, e esse cara vende para um minorista, que são as pequenas lojas agropecuárias, e essa loja agropecuária atende o produtor rural. Então, isso muda bastante a dinâmica de como se dá um processo de venda. Os tickets são muito menores, com uma frequência muito maior. Financiamento a prazo safra no México não é tão relevante quanto é aqui no Brasil. Lá tende a ter mais compras à vista. Então, muda um pouco essas dinâmicas, né? Mas a relação de confiança, ela permanece. Eu fiquei com uma curiosidade em relação ao México. Qual é o principal produto do agro lá? Milho. Milho? Ah, tá. O principal é milho. Aqui no Brasil, você comentou que vocês atendem bastante do setor sucroenergético e setor de grãos também. Ah, sim. Os principais, na verdade, as principais culturas representadas na plataforma é soja e milho, né? Como hoje a gente está com 75% da área plantada, né, a representatividade de culturas na plataforma é quase que a representatividade que tem no país. Né? Sim, então, a esmagadora maioria dos produtores é de soja e de milho, né? Mas no sul tem produtor de trigo, aqui em São Paulo tem produtor de cana, de citros. Né? A gente tem uma representatividade muito fiel ao que é a distribuição de culturas no business agrícola do Brasil. Entendi. E a gente gosta aqui de sempre pedir um spoiler. Vocês têm planos de expansão para outros países? Como é que são os passos aí para o futuro?
Não, por hora a gente vai se manter nessas geografias, né? O que sim a gente tem é de expandir as mecânicas de atuação aqui no Brasil. Né? Então, a gente já vinha trabalhando, por exemplo, ferramentas financeiras em parceria com o Itaú e com a AgroLand, e agora a gente vai ter ferramentas financeiras proprietárias, né? Onde a própria Orbia, né, vai fazer análise de crédito e dar crédito para o produtor rural. E a gente tem uma segunda iniciativa, segunda inovação para esse ano, que é o que a gente está chamando da nossa rede de afiliados. Né? A gente já trabalha com alguns representantes comerciais da Orbia no campo, né? Que seriam os afiliados, é isso? Não, os representantes comerciais ainda são vendedores Orbia. Perfeito. Né? Que é justamente para estabelecer esse relacionamento face-to-face com o produtor. E agora a gente está abrindo a nossa plataforma para que qualquer agrônomo, né, de vendas, qualquer profissional de vendas no agro que tenha uma carteira de cliente, tenha relacionamento com o cliente, né, e que seja um representante comercial autônomo no mercado, ele pode se filiar à Orbia, né, como um afiliado. Sim. Ver todo o portfólio, oferecer todo o portfólio que está disponível no site para o produtor rural, e caso ele auxilie o produtor rural a fazer uma compra na nossa plataforma, ele é comissionado, né, por esse trabalho junto à nossa plataforma. Né? Que bacana. Então, com isso, a gente acredita que a gente vai expandir, né, a nossa presença física, né, no campo, além de ser mais uma equipe de vendas para os sellers, né, para as indústrias que estão se juntando para vender através da plataforma. Então, além de gerar demanda online na plataforma, eles também podem fazer estratégias de geração de demanda com essa força de vendas que a gente está montando. E aí os próximos passos, então, da Orbia é crescer, mas dentro do nosso mercado mesmo. Exato. Que por si só já é gigantesco. Já é gigantesco, isso. Essa iniciativa a gente até apelidou lá, a gente fica fazendo uma brincadeira interna, que é o Uber do agrônomo. Né? Qualquer agrônomo quiser começar a trabalhar em vendas, pode se associar à Orbia e começar a fazer vendas. Bacana. Muito bacana. Eu tenho uma última pergunta, Bia. Tá, pode falar. Vocês costumam participar de feiras e eventos do agronegócio? Como vocês entendem essa exposição de marca? É importante para vocês estarem presentes nesses eventos como um todo? A gente participou bastante no início da operação da Orbia, né? De feiras mais voltadas para a tecnologia, né? Justamente para posicionar a marca. Né? Hoje, muito por conta da atuação do marketplace, né, que se a gente for extrapolar, ele é um distribuidor, só que um distribuidor digital, né, para uma indústria, né, a gente vem participando da Feira da Andave, né, da Associação dos Distribuidores, Sim. porque de fato esse eu acho que é o posicionamento, né, com o marketplace, da gente ser um distribuidor, uma alternativa de canal de venda para uma indústria, só que digital, com algumas diferenças do que é um distribuidor tradicional, mas que eventualmente essas diferenças, por ter um custo muito mais baixo, pode trazer vantagens, né, tanto para o produtor rural quanto para a indústria que está vendendo através da Orbia. Bacana. Eu queria resgatar, na verdade, um tema que eu acho bacana a gente trazer aqui. Você comentou sobre que logo um pouquinho depois que a empresa aí foi criada, chegou a pandemia e vocês tiveram uma preocupação bem grande em relação à cultura da empresa. Como é que foi construído isso durante a pandemia e como é que é hoje? Eu acho que durante a pandemia, assim, eu acho que eu poderia falar um monte de história bonita, mas de verdade a gente construiu como deu. Porque, assim, Gostei da transparência. Acho que, assim, pessoalmente, eu acho que é muito difícil a gente... Cara, construir uma cultura super forte, né? Eu não estou falando que é impossível, mas eu acho que é muito difícil sem o contato físico, né? Eu acho que muito da cultura que uma empresa quer estabelecer, ela é solidificada através do exemplo da liderança, né? E sem esse contato físico é muito difícil a gente ter testemunhos desse exemplo, né? Toda hora. Então, eu acho que é possível, mas eu acho que demora um pouco mais de tempo, né? Agora, tem um componente da cultura da Orbia que, para mim, é fundamental, que é
a capacidade que cada pessoa que trabalha nessa organização tem que ter de lidar com ambiguidade, né? De lidar com dois ambientes que durante muito tempo foram diametralmente opostos, né? Cara, falar de tecnologia no agronegócio, né, sempre foi... E o que é engraçado é que, assim, não que o produtor não seja tecnificado, muito pelo contrário, mas o produtor ele sempre usou muita tecnologia embarcada, né? Ele usa tecnologia embarcada numa semente, ele usa tecnologia embarcada numa máquina, mas não tecnologia avulsa, né? Então, cara, juntar esses dois mundos, né? Quem tem um background mais de agro, é muito difícil conhecer de tecnologia. E quem tem um background de tecnologia, geralmente é mais urbano, trabalhou em empresas mais urbanas, não tem background de agro, né? Então, criar uma cultura onde esses dois públicos estejam abertos a aprender com os outros, eu acho que isso é essencial para uma empresa como a gente, para navegar bem dentro dessa ambiguidade que a gente vive todo dia. Bacana que foi o que aconteceu com você, né? Você sim. Era da tecnologia e acabou o seu caminho, aí acabou te direcionando para o agro. É isso. Eu costumo brincar que eu nasci na tecnologia, mas eu fui adotado pelo agro, né? Então, e não pretende sair, depois se apaixonou. Depois que você entra no mercado é muito difícil. Cara, é um mercado super pujante, né? É o que move a economia desse país. As relações, elas são... Embora seja o motor da nossa economia, as relações, elas são simples, né? As relações ainda têm confiança, ainda têm olho a olho. Então, a hora que você está num mercado desse, é muito difícil você ir para outro mercado. Você apaixona. Eu trouxe um dado aqui que eu acho bacana a gente encerrar com ele, que é uma pesquisa da McKinsey do ano passado, 2024, que fala que cerca de 70% dos agricultores brasileiros já usam o digital para sua jornada de compra. Então, muito desse número tem responsabilidade aí da Orbia, né? Tem o dedinho da... Eu acho que a gente tem uma parcelinha. Não é? Uma parcela muito boa. Acho que a gente tem uma parcelinha. Acho que tem uma parcela gigante que é o WhatsApp, né? Porque as pessoas fazem compra no WhatsApp. E, obviamente, a gente tem que aproximar os nossos processos digitais do que o produtor mais usa, que são essas trocas de mensagens, esse tipo de coisa. Mas, sim, eu acho que tem uma parcela inclusive de educação que a gente fez desse mercado nas transações lá do início do programa de fidelidade, né? Quando ele, de fato... O cara comprou uma caminhonete com ponto, né? Ou resgatou um serviço que foi um consultor na fazenda dele, né? Através do ponto, acho que isso foi plantando uma semente de que uma transação digital é possível de ser feita dentro do agro. Eu achei genial, também queria. Queria estar dentro desse ecossistema. Bom, Ivan, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo incrível. Nossas portas, né, estão sempre abertas aí. A gente adorou te conhecer a Orbia. Você que está acompanhando a gente, siga também nas nossas redes sociais. Temos portal de notícias AgroSummit com notícias sobre a Orbia, artigos muito bem escritos. Então, acompanhe o projeto. E é isso, até a próxima. Obrigada pela sua presença, Ivan. Obrigado a vocês, gente, pelo convite.